Muito bom. Eu quero compartilhar algo com você que está no meu coração. Eu sempre que a gente muda o ano, né? A gente cria umas expectativas assim, né? A Mayara falou um pouco sobre isso. Quando muda o ano, dá a impressão que a gente começa tudo de novo, né? A gente aperta um botãozinho, zera o cronômetro e as coisas começam de novo. E é engraçado pensar assim, pelo menos do meu ponto de vista. Eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa, às vezes, muito empolgada assim, com essas festas de final de ano. Participo, evidentemente, me envolvo, principalmente com a família, com os irmãos aqui da igreja. Esse ano, especialmente, nós passamos o final de ano aí com alguns irmãos aqui da igreja. Claro que nós nos alegramos sempre. Mas, do meu ponto de vista, eu vejo que existem três grandes momentos apenas de mudança. E eu não quero frustrar você que talvez tenha feito as suas promessas aí para o ano de 2020, ou para prometer. Quando eu digo promessas, a gente promete para a gente mesmo, né? Vou fazer isso, vou perder uns quilos aqui, vou caminhar um pouco mais, vou estudar isso, vou me aperfeiçoar. A gente sempre promete alguma coisa para si próprio, né? Ou às vezes até para algum familiar, para alguém. Mas é interessante porque eu sempre vejo nessa perspectiva. Alguns anos atrás eu ouvi isso. Mas do ponto de vista de Deus, existem apenas três grandes mudanças, do ponto de vista de eras, de épocas, que é o que aconteceu de Adão até Moisés, que foi um período em que reinou a morte. Paulo nos ensina isso em Romanos 5,14. Ele fala, olha, de Adão, da criação, até Moisés, o homem vivia solto por aí. Não tinha, Paulo usa o termo que a morte reinou nessa época. Nós sabemos, evidentemente, né, Deus chamou Abraão, se relacionou com tantas pessoas, com Enoque, com Noé. Houveram tantos homens de Deus nesse período, né, chamados por Deus. Existe daí, então, um novo período criado a partir da lei. E esse período novo, ele vem da lei, ali de Moisés, no monte, diante ali da sarça ardente. Depois ele vai para o Egito, chama o povo, liberta o povo, sobe no monte, Deus entrega em tábuas, né, escrito em pedras, a lei. Então se constitui um povo de relacionamento com Deus. Então esse segundo momento, ele é um momento que vai da lei de Moisés até Cristo. E ali houve um modelo, houve uma forma de viver. Os homens olhavam para a lei e falavam, olha, é daquele jeito que eu tenho que fazer. E a própria palavra nos diz que nenhum homem conseguiu cumprir todas as exigências da lei, enquanto houve a dispensação da lei. Porém, existe um terceiro momento, e esse terceiro momento é o momento em que nós vivemos, que é de Cristo até a sua volta. E quando a palavra fala a respeito disso, fala que o fim da lei é Cristo, Romanos 10,4. Então, naquele momento em que Cristo esteve na terra, a dispensação da lei acabou. E nós estamos vivendo na dispensação da graça. Então, eu estou aqui frustrando um pouco os seus planos de 2020, mas eu quero dizer para você que você continua vivendo, mesmo que tenha mudado o ano, você continua vivendo na dispensação da graça. Você continua vivendo diante da graça e do favor do Senhor. Você continua sendo amado de Deus da mesma forma que você foi no final do ano de 2019. Você continua sendo o objeto e o alvo do amor e do poder de Deus sobre a sua vida. Então, quando nós paramos, né, eu até pedi para a Mayara me entregar ali o papel que ela usou aqui como exemplo. Quando nós paramos e preenchemos os nossos objetivos, os nossos desejos, os alvos que nós temos, aquilo que nós ansiamos, desejamos para o ano de 2020, e vamos depositar aqui para que nós possamos regularmente, como corpo, como igreja, estar orando a respeito desses propósitos. Nós precisamos entender que cada um deles está submetido à graça do Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão, porque senão nós achamos que nós corremos a nossa vida, ela dura 12 meses apenas. Por muito tempo na minha vida eu trabalhei com vendas, né, fui vendedor por muitos anos, e o vendedor ele tem uma vida limitada a 30 dias. Né, no dia 1º do mês começa uma cota nova, uma meta nova. E tem que trabalhar o mês inteiro para poder fechar e cobrir aquela meta. Chega no dia 30, dia 31, acabou o mês, se atingiu, ótimo, se não atingiu, ficou devendo, vira o mês, começa de novo.
Alguns irmãos estão balançando a cabeça ali, assim, ó, confirmando que é assim mesmo. Nas nossas vidas, do ponto de vista de Deus, não é assim. Enquanto Jesus Cristo não voltar, nós estamos na dispensação da graça. É interessante, tem um texto, se não me engano, Marcos 13:30, que Jesus fala assim que essa geração não vai passar enquanto as palavras que ele estava declarando ali não se cumprissem. E muitas vezes nós lemos o texto e nós achamos que geração ali quer dizer uma geração, a minha geração. Eu nasci, cresci, me desenvolvi, envelheci, faleci, morri e fui embora. Minha geração passou. Não é isso. Deus não olha para mim como sendo, eu faço 45 anos no mês que vem, e olha para minha filha que está aqui sentada, tem 15 anos, e fala assim, você é uma geração, ela é outra geração. Não. Nós somos da mesma geração. Nós somos da geração da graça, daqueles que vivem na graça. Nós precisamos entender isso, porque com esse pensamento na nossa mente, nós vamos olhar os nossos objetivos a partir do que Cristo fez por mim, fez por você, fez por nós. Nós vamos olhar as nossas vidas a partir do momento em que nós vivemos com Deus, e não de um calendário de 365 dias, ou 366 agora, o ano de 2020 é um ano bissexto, vai ter um dia a mais. Mês de fevereiro vai ter 29 dias. Nós não podemos olhar a nossa vida nessa perspectiva. A perspectiva de Deus é a dispensação da graça sobre nós. E com esse pensamento como um fundo, como um pano de fundo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4. Eu quero ler um texto. Perdão, cometi um engano aqui. Eu quero ler, na verdade, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Acho que eu fiz uma confusão com a irmãzinha que está lá em cima, mexendo nos textos. Mateus capítulo 3, é que eu tinha deixado o texto aberto aqui na minha Bíblia e achei que era esse. Eu quero ler Mateus 3, 16 e 17, e depois eu quero ler o capítulo 4 até o verso 4, 1, 2, 3 e 4. Lembrando sempre que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos, Os textos foram escritos de forma corrida. Nós só usamos essa metodologia porque nos facilita localizar os textos. Então, o texto diz assim, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não vou ler os outros momentos aqui, Houveram 3 tentações de Jesus ali no deserto, mas eu quero começar essa mensagem, depois desse pequeno pano de fundo que eu fiz aqui, onde eu te falei que é importante que você tenha consciência de que nós vivemos na dispensação da graça, que nós não estamos vivendo uma era diferente no sentido de um momento diferente. Nós sabemos que, até por conta do que nós lemos na palavra de Deus, que Deus ele usa os tempos, mas Ele está acima do tempo. Nós precisamos entender um pouco esse conceito. Deus ele vive acima do sol, como o texto diz lá em Eclesiastes. Debaixo do sol existe um modelo, acima do sol existe outro. Deus não está sujeito a essa translação e todo o movimento que a terra faz ao longo dos anos e dos meses, semanas, e nós dividimos o tempo dessa forma. E quando eu falo que não há uma mudança, é porque nós estamos na dispensação da graça. Nós entendemos pela palavra de Deus que existem alguns momentos, existem algumas coincidências, existem algumas alterações nos processos, nas dispensações de Deus sobre as nossas vidas, e existem algumas circunstâncias que isso acontece.
Nós vamos esse ano agora, né, provavelmente ali no mês de abril, ainda não temos uma data definida, mas vamos comemorar aqui como igreja local, este espaço, esse local, o grupo que se reúne aqui em Maringá, 10 anos de existência, 10 anos de manifestação do poder, da graça, do favor de Deus, né? Essa igreja começou aí com o Edson, a Paula, eles estão aqui, o Arthur, a Juliana, que estão em viagem, estão de férias, retornam no final da próxima semana, com o pastor Marco Aurélio, com mais alguns irmãos que estavam juntos, 10 anos atrás, um pequeno grupo. E nós vemos que pela palavra de Deus, a cada 10 anos, a cada 7 anos, a cada 3 anos, existem determinadas situações, existem determinadas mudanças. Então nós não entendemos muito bem isso. Eu estou aqui colocando com você alguns pensamentos, talvez a gente não consiga explicar exatamente o que acontece, mas Deus se move dessa maneira. Quando nós lemos a palavra de Deus, existem muitas manifestações relacionadas a esses números, 3, 7, 10, existem muitas manifestações. E esse ano inicia-se uma nova década, né? Nós tivemos aqui, se você esteve aqui conosco, ou você assistiu pela internet, ou esteve lá em Curitiba, talvez o pastor Pio ministrou no dia 31 um culto, e ele fala um pouco a respeito disso, a mudança da década, ele falou um pouco a respeito disso. Existe até uma discussão científica sobre isso, né? Mas comprovadamente nós estamos iniciando uma nova década, 2020 é um novo ano, um novo tempo, que você possa entender isso, que você possa aceitar isso e receber como sendo um tempo especial na sua vida. E para que nós possamos, então, começar esse ano de uma forma a enxergarmos como Deus vai agir a respeito das nossas vidas, é que eu quero compartilhar algo com você. É interessante porque quando nós vemos Jesus, ele cumpriu rigorosamente todos os aspectos, diversos aspectos da lei que o homem não conseguiria cumprir. E ele cumpriu para que Paulo pudesse escrever, como eu disse antes, que o fim da lei é Cristo. Para que ele pudesse chegar e falar, olha, a lei funcionou até mim. A partir de agora existe um outro momento. Existe uma nova aliança. Existe uma nova condição do homem se relacionar com Deus. Então, da mesma forma que Jesus Cristo mudou uma era, mudou uma geração, mudou uma forma, nós precisamos entender como nos comportarmos dentro dessa nova geração, dentro dessa nova dispensação, que é a dispensação da graça. E eu trouxe esse texto como início, porque é interessante, porque Jesus ele estava cumprindo ali alguns ritos, algumas coisas obrigatórias. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, ele cumpriu praticamente todos os requisitos do judaísmo, da religião da qual ele pertencia, do ponto de vista de nascença, onde ele nasceu, de nascimento. E aí então, no momento em que ele foi batizado, veio uma voz e disse, olha, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, dependendo da versão que você tem aí. Quando Deus olhou para Jesus, Deus manifestou uma expressão de amor para Jesus, para com Jesus, né? E Jesus saiu ali daquele momento do rio, daquele instante. Quem batizou ele foi seu primo, João Batista. E o texto diz, Lucas 4 diz, então foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto Jesus ficou 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites. De repente ali depois desse período de 40 dias, tudo aqui tem um simbolismo, tudo aqui tem uma referência, não quero detalhar demais. Depois desse período, Satanás veio e o tentou. E é aqui que eu quero começar a trazer alguns exemplos para você. É interessante porque Satanás ele veio e diante de Jesus estava estabelecido, né? Tinha encarnado, estava como um homem. E vários textos da Bíblia mostram que Jesus teve todos os sentimentos que nós tivemos. Ele fez refeições, ele chorou, ele teve todo o comportamento humano completamente. E com certeza absoluta, se eu tenho uma certeza que Jesus estava com fome naquele momento. Havia uma necessidade física acontecendo com Jesus. Havia uma necessidade que precisava ser suprida naquele instante. E muitas vezes quando nós lemos esse texto e nós vemos a tentação que Satanás traz, ele fala, olha, pega essas pedras aí e transforma em pão.
Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma necessidade, seja ela emocional, física, não quero me referir apenas a você estar com fome, né? Pode ser que você tenha só almoçado hoje, está aqui pensando, ouvindo eu falar e pensando o que fazer para comer a hora que chegar em casa, né? Talvez você esteja pensando nisso. Não estou falando apenas disso, mas muitas vezes nós passamos por algumas necessidades emocionais, talvez uma necessidade financeira. E é interessante porque Satanás, quando ele vem fazer uma abordagem sobre o Filho de Deus, a respeito em Jesus, ele vai exatamente no ponto onde ele tinha a maior necessidade, que era a fome, naquele momento. Mas nós ficamos concentrados, às vezes, nesse fato, de que Satanás queria ver o poder de Jesus, se ele teria capacidade de transformar a pedra em pão. Mas não foi isso que Satanás questionou ali. Satanás trouxe um questionamento central diferente. E quando nós somos tentados, quando nós estamos passando por um problema, nós achamos muitas vezes que Satanás está atacando, que está nos afligindo, está abordando aqui as nossas vidas para tentar nos destruir. E ele fica colocando e dando destaque nos nossos problemas, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Muitas vezes nós achamos que é assim, mas eu quero que você, nesse novo ano, ponha esse pensamento de lado. Satanás não está questionando as suas necessidades. Satanás não está acusando você por não saber administrar bem os seus bens, a sua casa. Satanás não vai acusar você pelo seu relacionamento com seu esposo ou com seus filhos. Não foi isso que ele fez com Jesus. O que Satanás fez foi questionar a paternidade que Jesus tinha. Olhe só o texto como ele diz, o verso 2, quero ler o 2 e o 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. Muitas vezes nós olhamos os problemas que nós passamos e nós questionamos a nós mesmos. Falamos: Deus, mas eu sou teu filho, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu não como há 40 dias? Né? Se fosse Jesus aplicando esse pensamento à condição que Jesus tinha naquela situação ali. Nós precisamos entender que quando nós somos atacados, nós não somos atacados na nossa necessidade. Satanás não está interessado nas suas necessidades. Se você está endividado, está com problemas, está com alguma doença, isso ele não está preocupado. Ele vai questionar a sua filiação. E é interessante porque alguns instantes, um tempinho antes, 40 e poucos dias, 40 dias antes, Jesus passou por uma experiência ao ser batizado, e um pássaro, uma pomba desceu, e uma voz dos céus disse: tu és o meu filho amado. 40 dias depois, Jesus tinha tanta convicção da filiação dele, porque ele tinha se baseado em uma palavra que Deus havia colocado na vida dele. O que eu estou tentando dizer para você aqui, com esse ponto, com esse primeiro aspecto que eu estou abordando com você, é que o que sustenta a sua vida não é o bem material, não é aquilo que está no seu exterior. O que sustenta a vida de Jesus, o que sustentou a vida de Jesus, não foi o fato dele transformar uma pedra em pão para poder alimentar o seu corpo físico, porque ele não foi atacado no seu corpo físico apenas, ele foi atacado na sua origem. Qual era a origem dele? Jesus é filho de Deus. E Satanás olha para ele e fala: olha, se você é mesmo filho de Deus, faça isso. Eu gostaria de que você refletisse aí com você mesmo as circunstâncias e situações que você passa, onde muitas vezes nós mesmos nos questionamos. Nós olhamos e falamos: Deus, mas aconteceu isso de novo, mas eu sou teu filho. Muitas vezes nós queremos lembrar Deus daquilo que Ele nunca esqueceu, daquilo que Ele nunca deixou de lembrar. Às vezes nós queremos lembrar Deus daquilo que Ele se moveu primeiro para fazer por nós. Você não precisa lembrar Deus que você é filho dele, foi Ele quem escolheu isso, foi Ele quem se moveu em tua direção.
Foi Ele. Ele não vai esquecer de que você é filho. O que nós precisamos entender é que, antes de tudo, essa certeza tem que estar no nosso coração. Então, nesse novo ano, pelo calendário civil que nós temos, nessa nova década, pela dispensação de tempos que nós calculamos, e dentro dessa geração da graça, não se esqueça disso. Você é filho. Acima de tudo, se lembre disso. Talvez ao longo desse ano, nos próximos meses, você tem vários sonhos, vários propósitos. Eu mesmo preenchi um papel como esse aqui, depositei aqui dentro. Todos os meses tem algo anotado. Tem objetivos do ponto de vista material, tem objetivos do ponto de vista profissional, tem objetivos do ponto de vista ministerial, tem objetivos do ponto de vista familiar, que eu escrevi ali. Mas que você nunca se esqueça de que não é a realização desses objetivos ou a não realização deles que vai interferir no teu relacionamento de filho com o pai. Ele vai continuar sendo seu pai se essas coisas acontecerem ou elas não acontecerem. E é isso que nós precisamos entender. Se Jesus comesse naquele momento ou não comesse, ele continuaria sendo filho de Deus. E é isso que eu quero destacar para você, que você possa perceber que, independente da circunstância, da situação, do problema, do relacionamento, da dificuldade, talvez de uma doença, isso não tem relevância eterna. Agora, a sua filiação, você como filho de Deus, isso é relevante de maneira eterna. Quando você aceita Jesus Cristo, você se torna filho dele, isso tem um peso eterno. Isso é eterno. Eu coloquei um título para essa mensagem. O título é Alimentado pela Palavra. Alguns irmãos gostam de anotar. E esse primeiro tópico que eu estou falando aqui com você, baseado em Mateus 3 e 4, é a palavra que sustenta. A palavra que sustentou Jesus naquele momento não foi o texto de Deuteronômio que ele citou. O texto foi a resposta que ele deu. Mas o que sustentou ele foi quando ele estava saindo do rio Jordão e ouviu: você é meu filho amado, eu me alegro em você. E meu irmão, você tem essa mesma promessa sobre a sua vida. Você é um filho amado de Deus. Nós precisamos parar de olhar para as situações, para os problemas, para os nossos erros, para aquilo que nós fazemos de errado. E nós, muitas vezes, nós mesmos nos acusamos. Ah, mas se eu tivesse falado diferente. Ah, mas se eu... Meu irmão, pare de olhar para o seu passado. Pare de olhar para as quantas vezes que você prometeu algo a Deus e você não cumpriu. Logo que eu me converti, poucos meses depois, eu comprei um livro. Esse livro existe até hoje, eu tenho ele lá em casa. Chama Como Estudar a Bíblia Sozinho. O autor é o Tim LaHaye, um senhor que já até mesmo faleceu. E eu comecei a ler o livro e tinha um método ali, uma maneira de você estudar. Ele dava umas orientações e tinha algumas tarefas para serem cumpridas. E eram tarefas diárias. Eu tinha acabado o colégio, fazia pouco tempo, estava no meu primeiro ano de faculdade, e eu tinha uma atividade de trabalho profissional, tinha a faculdade, estava namorando, conheci a Andréia, e tinha os meus compromissos, tinha a minha agenda. E muitas vezes, o dia que eu não conseguia cumprir a minha tarefa, de ler o texto que tinha que ser lido, de fazer as anotações, eu achava que naquele dia eu ia ser punido por algum motivo. Falar, hoje eu não li, então eu tenho que me cuidar, tenho que andar pela sombra aqui, porque senão Deus vai mandar um raio na minha cabeça aqui. Porque afinal de contas, eu não cumpri aquilo que eu prometi. O que eu quero dizer para você, um exemplo bem simples, lá no final da minha adolescência, início da minha juventude. Nós precisamos entender que o amor de Deus está posto sobre as nossas vidas de uma maneira incondicional. Eu não estou dizendo aqui que isso te dá uma permissão para viver a vida
Não fique olhando para os problemas, não fique olhando para as dificuldades, não fique concentrado apenas nas situações, no dia a dia. Tenha certeza dessa filiação. O outro aspecto que eu quero abordar, se você puder por aí, mudar as páginas aí da sua Bíblia para Romanos capítulo 10. Pelo menos eu, quando fui batizado, lembro do dia que eu fui batizado nas águas, o dia que eu saí daquela piscina, nenhuma pomba desceu sobre a minha cabeça. Mas eu tenho certeza de que eu sou o filho amado. Agora, onde você vai ter essa certeza, essa convicção? De que maneira você vai conseguir entender isso? Absorver isso, fazer com que isso mude na sua maneira de pensar. Romanos 10, o texto já está ali, o verso 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu irmão, se existe uma coisa que pode transformar a sua vida, é a palavra de Cristo. Eu gosto muito de ler, meu pai também, aprendi isso com ele. Um dia ele me deu um marcadorzinho de página, e o marcadorzinho de página dizia assim: um livro não pode mudar o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Mas um livro pode mudar uma pessoa. Existe um livro que pode mudar verdadeiramente a sua vida. É a Bíblia Sagrada. Existe um livro que pode transformar a sua maneira de viver. É a Bíblia. Hebreus 12:4, se eu não me engano, 4:12, perdão, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até separar as juntas ali, a alma do espírito. Ela é penetrante. Meu irmão, nós precisamos entender que a palavra de Deus é viva. Jesus Cristo, diante de uma situação de muita fome, foi tentado na sua origem. Quem é você? Você é o Filho de Deus mesmo? Se você é o Filho de Deus, faça isso. Satanás não só questionou a Jesus, como deu uma ordem para o Filho de Deus. E Jesus sabia a posição que ele tinha. Falou: espera um pouquinho, eu sou filho. Eu sou filho. Quem determina aqui o que tem que ser feito ou não sou eu, não você. E aí então Jesus sacou da sua espada, da palavra, e ele disse: olha, a palavra está escrito, né? Jesus disse ali: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, se você quer sustentar a sua vida ao longo do ano de 2020, se você quer fortalecer a sua vida, busque a palavra de Cristo, porque essa palavra vai gerar fé na sua vida, vai gerar fé e vai fazer com que você enfrente as situações, as circunstâncias do seu dia a dia. Eu sempre uso esse exemplo, né? Talvez você já esteja até cansado de ouvir ele, mas eu não me lembro, eu imagino que você também não se lembre. Minha mãe conta para mim mais ou menos o que eu comia quando eu tinha lá 2 anos de idade. Eu não me lembro do que eu comi. As refeições que eu fiz lá em fevereiro, março de 1977, não me lembro mesmo. Mas cada refeição daquela, cada momento em que minha mãe me alimentava, aquilo sustentava a minha vida. Muitas vezes pode ser que você não lembre, fala assim: eu vou na igreja todo domingo escuto alguém pregar. Não sei se você vai lembrar da mensagem que você ouviu no segundo domingo de janeiro de 2019. Provavelmente não. Às vezes a gente lembra, às vezes acontece algo muito marcante, e às vezes aquela palavra entra nas nossas vidas, de tal forma que nós conseguimos nos lembrar, mas regularmente nós não nos lembramos. Eu não me lembro o texto bíblico que eu li na segunda-feira passada de manhã, não me lembro mesmo, mas eu li, fiz uma observação, fiz uma anotação a respeito, mas eu li, aquela palavra me sustentou. Nós precisamos entender que a fé é gerada dessa forma nos nossos corações. Nós precisamos nos relacionar com a palavra. Se relacionar com a palavra quer dizer que você precisa pegar ela diariamente e ler, estudar, meditar. Cláudio Omar leu aqui o Salmo 1, os versos 1 a 3. E o texto fala que é bem-aventurado o homem que ele não se senta na roda dos escarnecedores
ele não detém, ele não perde o tempo dele com conversas à toa, mas ele medita na palavra de Deus, ele se alegra com a palavra de Deus. E o texto diz que quem fizer assim, prospera. Quem fizer assim é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Meu irmão, uma árvore plantada junto de um rio não seca nunca, vai dar fruto sempre. Esse rio é a palavra. Você precisa fincar as suas raízes do lado da palavra. Não importa se você está aqui na igreja A, na igreja B, na igreja C, não importa. A palavra de Deus tem que entrar na sua vida diariamente. Existem cristãos que parecem ganso, né? Já viu ganso? Já tentou dar banho em ganso? Não é uma coisa muito comum da gente fazer, né? Mas é interessante, algumas aves, principalmente essas aves que têm um modelo de vida misto, né? Ela voa um pouquinho, anda na terra e nada também, mergulha, anda na água, né? Se desenvolve para os 3 lados aí. E é interessante porque o sistema de penas deles tem um entrelaçamento, tem uma cobertura de uma pena sobre a outra, de forma que quando ela entra na água, a água não penetra nela. É isso que acontece, porque daí se ela precisar sair da água, imagina ela sair toda encharcada, se ela tentar bater asa, o peso da própria água vai impedir que ela voe. Mas muitas vezes você fica vendo, né, a gente fica, quando está num lugar mais rural assim, você vê o ganso, um patinho, ele sai voando da água mesmo. Ele acabou de mergulhar ali, pegou alguma coisinha para comer, levanta, voa e vai levar lá no ninho. Só que tem muito cristão que parece ganso, parece pato. Você tenta jogar a palavra de Deus em cima dele como se fosse água, e a palavra bate aqui, sai para o lado, não penetra, não entra. Nós precisamos mudar o nosso coração para que a palavra de Deus entre nas nossas vidas, transforme a nossa mente. Paulo escrevendo lá aos Romanos, capítulo 12, meu irmão, nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito de pensar. Jesus Cristo só venceu aquela tentação porque ele sabia quem ele era e ele sabia a palavra. E Romanos 10, aí o texto que eu acabei de ler, foi Romanos 10, né? Que eu li, 10, 17, diz isso: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu irmão, durma com esse livro, acorde de manhã, leia esse livro, acorde 5 minutos antes. Eu não estou dizendo que você tem que sentar e ler 1 hora a fio, não é isso, não é o quanto você lê, mas é o fato de você dedicar um tempo com ela. Esse segundo ponto que eu coloquei aqui é como conseguir este alimento, né? Eu falei no anterior ali que a palavra é o que nos sustenta. Então, como conseguir esse alimento? Ouvindo, se expondo, buscando a palavra de Deus. Muitas vezes você está ali, lê, não entende, ouça uma mensagem. Hoje existem tantos recursos gratuitos, existem tantas palavras. Os cultos da Comunhão Cristo-Aba lá de Curitiba, o pastor Pio, semanalmente ali entre terça e quarta-feira, o culto que foi pregado no domingo está disponível. Os nossos cultos aqui são transmitidos pelo Facebook, pelo YouTube, normalmente ali ao longo da semana também são colocados disponíveis na internet. Existem tantos meios que são gratuitos para você acessar. Busque a palavra, leia, tenha um tempo diário, individual, mas não deixe de se alimentar. Não adianta você encher nós colocar um vidro dobro do tamanho aqui, cheio de propósitos, cheio de desejos, cheio de intenções, cheio de vontades, se você não basear esses desejos, essas intenções, essas vontades na palavra de Deus. Meu irmão, não passo de desejos individuais. Nós precisamos mudar o nosso jeito, a nossa atitude, o nosso comportamento. E se eu estou aproveitando aqui o 2º domingo do ano, aproveitando esse mote, assim, esse motivo, vamos fazer coisas novas em 2020, para colocar para você o ponto mais importante que eu considero da vida cristã. Talvez se eu pregar 10 mensagens, em 8 eu vou falar para você: leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, dedique tempo com a palavra de Deus.
porque isso para mim é o que transformou a minha vida. O que mudou a minha vida não foi algo excepcional, muito grande, mas foi ouvir a palavra, foi dedicar tempo com a palavra. Eu mudei meu jeito de pensar, mudei meu jeito de falar, eu mudei as minhas amizades, porque eu comecei a dar ouvido e dar atenção à palavra de Deus. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente. Então esse segundo ponto que eu coloquei é como conseguir este alimento. E você vai conseguir esse alimento dedicando tempo, ouvindo a palavra, dedicando tempo para Cristo. O terceiro ponto que eu quero colocar para você está em João capítulo 1. Por que você deve ouvir a Cristo? Pelo simples fato que no verso 14, João 1,14, o texto diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, quando você dedica tempo com a palavra de Deus, você está dedicando tempo com Cristo. Paulo fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Quando você dedica tempo com Ele, você tem relacionamento com Ele, esse bom perfume entra na sua vida, faz parte da sua vida. E quando as pessoas que estão ao seu redor, lá no seu trabalho, na sua rua, nos seus estudos, elas olham para você, elas falam: opa, espera um pouquinho, existe algo diferente nessa pessoa, porque você está exalando o bom perfume de Cristo, porque você está expressando o caráter de Cristo. Tenho pensado bastante sobre essa palavra, a palavra caráter. Hoje de manhã eu dei uma olhada em alguns textos a respeito disso. É interessante, porque a identidade, nós não temos, assim, a nossa identidade não o documento, né? A identidade é aquilo que nos identifica, quem nós somos de verdade. Ela é expressa pelo nosso caráter. E o dicionário diz que o caráter, uma das definições do dicionário, diz que o caráter é um sinal, é uma marca. Tanto que, quando a gente escreve, né, antigamente, mais antigo um pouco, em alguns computadores também, você vai mudar os caracteres, que é mudar o tipo da fonte, o tipo da letra. Por quê? Porque cada caractere, cada letra, cada tipo de letra tem uma forma de grafia, tem uma escrita. E ele muda o formato do sinal, como que aquilo se transmite. Então, caráter quer dizer um sinal, é uma forma, é uma marca. E Paulo escreve dizendo que nós devemos ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Como você vai ter o caráter de Cristo na sua vida? Só tem uma maneira: dedicando tempo a Ele. E como você dedica tempo a Cristo? A palavra. Ele é a palavra. Nós vimos aqui as crianças, né? Agora há pouco, o Claudiomar orou, o Claudiomar fez um comentário, ele falou que a igreja lança aqui algumas sementes, mas a definição de objetivos depende dos pais. Eu e a Andréia, né, juntamente com o pastor Marco Aurélio lá em Curitiba, trabalhamos com adolescentes. Nós ficamos 14 anos trabalhando com adolescentes lá. E o adolescente é um ser muito legal de lidar, assim, muito engraçado. Talvez você tenha filhos adolescentes e ache que eu estou exagerando em dizer que é legal. Mas, por que eu acho interessante? Eu achava assim quando a gente estava bem envolvido com eles. Porque o adolescente, ele tem o desejo de ser alguém, né? Ele quer se afirmar, ele precisa se afirmar. Ele está numa fase de identificação, de criar uma identidade própria. Ele tem uma identidade que é dos pais, mas ele precisa criar uma identidade própria. E ele fica naquele meio termo, assim, né? Não pode fazer algumas coisas que ele quer fazer, tem outras que ele deveria fazer, daí ele não quer pegar, ele quer dar uma recuadinha ali para voltar um pouco para ser mais criança, né? E ele fica nessa indecisão de definição de identidade. Isso é comum, é natural. E muitas vezes, nós liderando adolescentes, a gente tinha um grupo familiar de adolescentes, estávamos coordenando outros grupos familiares, e às vezes alguns pais entravam em contato conosco. Eu lembro claramente de uma situação, eu estava pegando a Andréia no trabalho, era uma sexta-feira, no finalzinho da tarde, eu tinha terminado o meu trabalho, peguei o carro, passei na escola onde ela trabalhava para a gente ir embora, nós não tínhamos filhos ainda, e meu celular tocou, eu atendi, era o pai de um dos adolescentes que eu liderava. Daí o pai perguntou assim: fulano,
está sendo convidado para ir na festa na casa de um amigo. O que você acha? Eu devo deixar ou não? Então, assim, se eu digo sim e dá errado, a responsabilidade é minha. Se eu digo não, ele pode dizer, olha, eu até queria deixar, mas o teu líder de grupo familiar não deixou. Né? Eu estava ficando... E muitas vezes a gente via isso entre os adolescentes, que quem tem a responsabilidade de imprimir o caráter de Cristo não é o líder do grupo familiar, é o pai. E aí eu contei toda essa historinha para chegar nesse ponto. Uma das coisas, quando eu conversava com os pais, que eu falava para eles era o seguinte: o meu tempo com o seu filho não passa de 2, no máximo 3 horas na semana. Nós vimos no sábado, grupo familiar 1 hora, culto 1 hora, e um tempo de 1 hora e pouquinho de lazer. Esse era o tempo que eu, como líder, tinha de uma exposição direta daqueles adolescentes comigo. E aí, você imagina, se eu tinha que influenciar aqueles adolescentes para eles chegarem ao ponto de receberem o caráter de Cristo através da minha vida, era uma tarefa inglória. Mas os pais, semanalmente, frequentemente, diariamente, estavam em contato com seus filhos. É isso que eu estou tentando transmitir para você. O seu líder de grupo familiar aqui, ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida como apacentador. Sim, tem. Mas ele não tem como levantar de manhã, bater na porta da sua casa, pegar você pela mão e falar, senta aqui, vamos ler a Bíblia hoje juntos. Meu irmão, isso é uma responsabilidade sua. Você precisa desenvolver essa fé. Eu estou talvez hoje aqui, você esteja olhando para mim e falando, puxa vida, dia de chuva, saí de casa, vim para o culto, para ficar ouvindo alguém para me dizer assim, você tem que ler a Bíblia. É o que eu falei, muitas vezes nós colocamos propósitos ali, e nós temos que pautar os nossos propósitos na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo tinha certeza absoluta de quem Ele era em Deus, e o conhecimento pleno da palavra de Deus, porque Ele foi criado no ambiente judaico ali, onde Ele com 12 anos Ele era ensinado completamente a respeito de todos os textos do Pentateuco, pelo menos o Pentateuco Ele deveria saber de cor. E diante dessa situação que nós vimos aqui, ao ser tentado, ele puxou do seu alforje ali uma espada, dizendo, olha, Satanás, está escrito. Com certeza ele sabia o que estava escrito em todos os 5 primeiros livros da Bíblia. É isso que eu estou dizendo para você. Leia a Bíblia, isso vai transformar o seu ano, vai transformar o seu dia a dia, vai transformar a sua vida. O terceiro aspecto que eu coloquei é, a palavra da vida nos trouxe vida. Quando nós vemos João 1,14, o verbo, a palavra, Jesus, se encarnou. Ele se tornou vida, virou homem. E Ele nos trouxe vida. Meu irmão, a palavra da vida te traz vida. Jesus Cristo disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Onde que está essa vida abundante? Na palavra. Você precisa se relacionar com a palavra. Muitas vezes você tem lá um vício, uma dificuldade, um problema, um pensamento que te aflige diariamente, talvez um vício físico, talvez um problema com drogas, com cigarro ou alguma coisa assim. Quimicamente você está todo contaminado. A palavra de Deus é o que vai te fortalecer para sair disso, para se livrar disso, para pôr isso para fora. Nós como igreja, como irmãos, podemos te ajudar, orar, estarmos juntos, colaborar de alguma forma, mas a palavra no seu coração é o que vai transformar você. O último ponto que eu quero colocar, se os irmãos do louvor quiserem subir, o que Jesus trouxe para as nossas vidas? Abra comigo Romanos, ainda eu cheguei em Romanos 4, 25, uma hora eu ia chegar lá, né? Eu falei no começo. Da mesma forma que eu li ali em Mateus, eu quero ler o 25 do capítulo 4 e quero ler até o versículo 5 do capítulo 5, visto que o texto está separado apenas para nos facilitar. Olha só o que Jesus traz para as nossas vidas. O Paulo escreve aqui e a palavra de Deus fala nas nossas vidas. Romanos 4, 25. Ele aqui é Jesus,
foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse texto traz um resumo do que eu te falei aqui. Meu irmão, Jesus Cristo fez uma obra, essa obra é te justificar. Hoje de manhã, o pastor Leonardo pregou, ele trouxe um resumo desses últimos anos do que nós temos falado como igreja. E a nossa mensagem tem sido: você é justificado pela fé, você é justo, você é filho e você é herdeiro. Nos últimos anos nós temos falado isso constantemente, desse púlpito, da Comunhão Cristã lá, da nossa liderança em Curitiba, o pastor Marco Aurélio. Você é justo, você é filho e você é herdeiro. A mensagem que eu estou te trazendo hoje não tem absolutamente nada diferente disso. Você é justificado, porque Cristo morreu por você. Quando eu leio esse texto que Paulo escreveu aqui, verso 25 do capítulo 4, Ele, Jesus Cristo, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Se Jesus tivesse continuado morto, você não estaria justo. Mas como Ele ressuscitou, é como se essa ressurreição é como se fosse um recibo de pagamento. Ele quitou a sua dívida. Você não tem mais pecado. Você pode olhar para mim e talvez jogar uma cadeira em cima de mim por eu ter falado isso. Mas entenda isso: os seus pecados estão perdoados. Ele justificou, Ele morreu pelos seus pecados. E se Ele morreu, Ele não tem que voltar e morrer de novo. Mas você tem que receber esse perdão. E é esse ponto que eu comecei a mensagem, quando Jesus foi tocado por Deus ali, e Ele ouviu aquela palavra: você é meu filho amado. Ao Ele sair dali, circular 40 dias por um deserto, Jesus deveria estar sujo, fisicamente. Às vezes eu gosto de ficar imaginando essas coisas. Você imagina você ficar 40 dias no deserto, meu amigo, sem água, sem banho. Provavelmente ele não tinha uma mala ou um carro, muitas roupas para trocar. Talvez até ele tivesse levado uma muda de roupa, mas não mais do que isso. Ele estava o pó da gaita ali, andando no meio do deserto. E aí chega alguém e fala: olha, se você é o Filho de Deus mesmo, transforma isso daqui em pão. Ele estava com fome. Naquele cenário de dificuldade, de problema, o que sustentou ele foi uma palavra: você é meu filho amado. Quando Satanás vier te acusar, quando algum irmão vier te acusar, quando a sua consciência for te acusar, fale assim: espera um pouquinho. Romanos 4:25 diz que Ele morreu para perdoar os meus pecados. Ele morreu por mim. E além disso, indo além, capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Irmão, pare de lutar com Deus, você tem paz com Ele. Pare de achar que Ele não te escuta. Às vezes, a Andréia está aqui, minha esposa, no relacionamento, às vezes existem algumas discussões, alguns desentendimentos, e às vezes passa aquele pensamento na sua mente e fala: não adianta, o que eu falo ela não entende, o que ela fala eu não entendo, eu não consigo. Sempre às vezes dá uns problemas de comunicação no relacionamento conjugal. Mas quando o texto diz para mim que nós temos paz com Deus, eu não consigo ver problema de comunicação com Deus. Você vai falar e Ele vai te ouvir, e Ele vai falar com você. Mas como Ele vai falar com você? Principalmente, não somente, mas principalmente através da palavra. Por isso nós precisamos investir tempo com a palavra.
O texto continua: por meio de quem obtivemos acesso pela fé à graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí Paulo, quando ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sempre que eu li esse texto, por muitos anos, eu achava estranho. Eu falava, esse Paulo, eu não consigo entender ele. Como é que ele se alegra por estar passando por problemas? Hoje eu entendo. Quando ele fala assim, eu me glorio nas tribulações, é porque acima de tudo ele tem certeza de quem ele é. Amém. E se nós fôssemos ver as tribulações de Paulo, eu não trouxe a relação aqui, mas elas foram bem escabrosas. Muitos de nós, com 1/3, 1/4, já teríamos desistido. E ele mesmo sofrendo, ele fala, opa, eu me glorio nas tribulações. Essas tribulações terrenas, falta de comida, falta de dinheiro, fome, apanhei, fui preso, fui jogado no cárcere, fui dado como morto, fui açoitado. Todas essas tribulações que Paulo viveu, ele fala, elas aperfeiçoaram o meu caráter, me deram esperança. Meu irmão, quando você olhar para os seus problemas sobre essa ótica, tendo a certeza de que você é filho, tendo a certeza absoluta de que Ele está cuidando de você, a sua maneira de pensar vai mudar, o seu jeito de ver a vida vai ser diferente. Você vai perceber que não importa se você está com mais dinheiro ou com menos dinheiro, está com um carro melhor ou um carro pior, essas coisas vão passar. Essas cadeiras que vocês estão sentados aí, daqui a alguns anos elas vão estar rachando de tão secas que vão estar. Esse tapete carpê aqui vai estar sujo, vai ter que ser trocado. Esses aparelhos de ar-condicionado que hoje deixam alguns de vocês aí com frio, não vão estar mais funcionando. Mas o seu relacionamento com Deus vai permanecer. Por isso eu insisto tanto que você se relacione com a palavra, que você se relacione com Cristo através da palavra, que você entenda esse último ponto. Se você quiser anotar, eu coloquei assim: o que a palavra da vida nos revelou? Ela nos revelou que nós somos justificados. Ela nos revelou que nós temos comunhão e paz com Deus. Então hoje o que eu gostaria de deixar para você é isso. É um pensamento simples. A palavra muda a sua vida. Você está começando o ano, está colocando aqui os seus propósitos, talvez já tenha colocado. Baseie cada propósito desse na palavra de Deus. Eu quero pedir uma gentileza. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou ler 10 textos. Nós como igreja vamos fazer 10 anos. Nós estamos começando uma década. Esse ano, no dia 27 de fevereiro, vão se completar 10 anos que eu fui ordenado ao ministério. É um ano que tem muito simbolismo, muita simbologia para mim, como indivíduo, individualmente. E eu gostaria de ler alguns textos. Talvez você se identifique com algum deles. São promessas de Deus a respeito da sua vida, que você possa olhar para essas promessas e ter a certeza de que elas tocam a sua vida. Do mesmo jeito que Jesus um dia recebeu uma promessa do Pai, dizendo, olha, você é o meu filho amado. E é interessante que ao sair do Jordão, o Jordão é uma das regiões mais baixas do planeta Terra. A simbologia disso é, não importa se você está lá no fundo do poço, Deus vai olhar para você e dizer, olha, você é o meu filho amado. Amém. Feche seus olhos. Olha o que a palavra de Deus diz. O texto diz assim, eu vou ler um texto depois do outro, termino o texto e eu vou dar a referência. A palavra de Deus diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso está em Isaías 41:10. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Apocalipse 21, 3 e 4. Um outro texto diz: eu deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29 a 31. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, 6. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de todos os pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que havia contra você, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu, pregando esse escrito na cruz, e tendo despojado todos os poderes e autoridades, ele fez deles um espetáculo público e triunfou sobre o mal na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. Os dois últimos dizem assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, e dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer irá prosperar. Salmo 1, de 1 a 3. E o último texto que eu quero ler é: o Senhor te guiará constantemente, Ele satisfará os desejos do seu coração numa terra ressequida pelo sol, e Ele irá fortalecer os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58, 11 e 12. Eu li aqui 10 textos, 5 do Novo Testamento, 5 do Velho. Eu não sei se você tem medo, se você tem preocupações, mas a palavra de Deus diz para você não ter. Eu não sei se você tem o seu coração turbulento, mas a palavra de Deus diz para você ter paz. Eu não sei. Esses textos fortalecem a minha vida. Esses textos falam ao meu coração. E diante de circunstâncias, de dificuldades, eu olho para elas e falo: opa, eu sou filho. Amém. E além de ser filho, escute aqui, o meu Deus supre as minhas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Filipenses, que eu li ali o texto de Filipenses 4,19. Meu irmão, use a palavra de Deus a seu favor. Nós temos um dos recursos mais impressionantes do mundo, e nós deixamos guardadinho numa estante, deixamos ela aberta às vezes numa prateleira, mas lá ela não vai ajudar ninguém. Ela vai ajudar se ela estiver na sua vida, se você se relacionar com ela. Se eu tenho uma coisa que eu gostaria de dizer para você, é que em 2020 você deve ler a Bíblia mais do que você leu ao longo de toda a sua vida. Você deve olhar para a palavra de Deus com paixão, com desejo, com vontade. Às vezes a gente acorda com vontade de comer alguma coisa, vontade de, hoje eu quero comer um churrasco. Que você possa acordar a cada dia desse ano dizendo: Deus, nesse dia que eu estou começando, eu quero me alimentar da tua palavra, porque isso vai te sustentar. Ele te ama acima de todas as coisas, acima de tudo. Ele te ama acima de tudo. Ele não vai te deixar de te amar se você ler ou não ler, mas a diferença é que você vai ter uma vida em paz se você se alimentar. Vamos
Vamos ficar em pé. Eu quero te convidar ainda, antes de nós finalizarmos, vamos cantar mais uma vez o cântico que nós cantamos antes da mensagem. Olhe para esse cântico com o texto de Romanos 4:25 na sua mente. Ele entregou a vida dele, morreu pelos nossos pecados, para nos fazer justiça. Cante esse cântico pensando nesse texto, do que ele fez por você. E aí eu quero fazer uma oração para nós finalizarmos. Onde vai o teu amor? Eu sei que não tem fim. E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor, e esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites, esse teu amor por mim. Em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade, em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Tu já eras o amor, e esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites nesse teu amor por mim. Me ama, de eternidade, em eternidade.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Pai, obrigado porque Teu Filho se entregou por nós. Obrigado, Pai, porque podemos começar um ano com uma certeza absoluta nos nossos corações de que o Senhor irá nos acompanhar a cada minuto, a cada dia, de que as circunstâncias não determinam quem nós somos, as circunstâncias não determinam o que nós temos como herança, as circunstâncias não determinam aquilo que o Senhor irá fazer por nós. Pai, em nome de Jesus, que ao longo desse ano nós possamos tirar os olhos das circunstâncias, dos problemas, e possamos olhar para o Senhor. Assim como Jesus Cristo sabia, tinha a certeza absoluta de que era o Teu Filho e de que recebia o Teu amor. Diante das dificuldades, da tentação, dos problemas, Ele continuou confiante, sabendo que o Senhor o ama, o amava, o amou ali. Pai, que nós possamos seguir esse ano com esse mesmo sentimento. Por mais que os problemas apareçam, por mais que o mar se revolte, por mais que as ondas subam, que nós possamos ter a convicção e a certeza de que o Senhor Jesus está conosco nesse barco, e de que as tempestades vão se acalmar, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque esse amor é eterno, esse amor é de eternidade em eternidade. Obrigado, Deus. Deus, que esse ano que está iniciando do ponto de vista de um calendário civil, que ele seja um ano extraordinário, que ele seja um ano em que nós possamos alcançar muito mais pessoas com a palavra de Deus do que nós alcançamos nos últimos anos. Que mais pessoas possam ouvir do Teu amor, que nós possamos ter mais recursos para podermos tocar mais vidas, que mais pessoas possam ser alcançadas pela FATEM, pela escola, pela forma como nós ensinamos, que mais pessoas possam ser colocadas no caminho do Senhor e edificadas, fortalecidas no Teu caminho. Pai, que nós possamos abrir os nossos lábios e possamos declarar sobre outras pessoas a justiça que o Senhor trouxe sobre elas. Pai, que nós possamos ver esse texto se refletindo na vida das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que estudam conosco, que são nossos vizinhos, que cada um que convive conosco possa saber que Jesus Cristo entregou a sua vida à morte pelos nossos pecados e nos tornou justos após ressuscitar. Que isso seja transmitido a muitas pessoas esse ano. Pai, esse é o verdadeiro propósito. Isso é eterno, Pai. Pai, se vamos ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, se vamos ter bens novos ou não, isso é irrelevante, Pai, diante daquilo que o Senhor irá fazer na vida das pessoas que serão transformadas pela Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, o propósito que temos é propagar o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar uma semana cheia da Tua presença. Que ao sairmos deste lugar, nós possamos ter a convicção absoluta de que o Senhor nos ama, de que o Senhor está conosco a cada minuto, a cada instante, a cada lugar. Que essa convicção seja inegável nas nossas vidas, que nós possamos ter a certeza de que somos a manifestação de Cristo na terra, através desse amor. Em nome do Senhor Jesus, declaro que você vai ter uma semana abençoada, cheia da bênção do Senhor, porque você é bendito de Deus. A bênção dele está sobre a sua vida. Você vai levar a presença e o poder de Deus por onde você for, com as suas palavras, com os seus gestos, com o caráter de Cristo que irá refletir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana cheia de paz, cheia de alegria, com o poder e com a presença de Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor para encerrar esse tempo. Teu amor, Tua paixão
das trevas e trouxe pra tua luz. Eu vivo só pra ti, andando num novo caminho, eu sou teu. Então levamos o teu nome pra que o mundo saiba que tu és Deus. Venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade é feita como é no céu. Tua paixão tirou-me das trevas e trouxe pra tua luz. Eu vivo só pra ti, andando num novo caminho, eu sou teu. Levamos o teu nome pra que o mundo saiba que tu és Deus. Venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade é feita como é no céu. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade através de mim. Venha o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade através de mim. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade através de mim. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade através de mim. Então levamos o teu nome
vontade é feita, como é no céu. Aleluia, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus se manifeste através de você. Amém. Continue abençoado.